Olá, eu sou Leandro de Souza e este é o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1, um espaço que te apresenta as ações desenvolvidas pelas pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. E hoje nós vamos falar sobre a participação de 4 cursos da UFRR no projeto de extensão Afirma SUS, que leva a educação e saúde a 150 indígenas Warau em Roraima. E quem vai explicar tudo pra gente é o professor Newton Souza, que é coordenador do projeto. Professor, seja muito bem-vindo ao Assunto é Gestão. Muito obrigado, nosso bom dia à nossa audiência também. Agradeço o convite e é uma oportunidade excelente de falar sobre esse projeto que tem mudado vidas. Sim, professor, eu queria que o senhor começasse explicando o que é o Afirma SUS, né? Esse projeto de extensão é um projeto nacional, como é que ele funciona? O projeto Afirma SUS, ele faz parte de uma das ações do SUS, junto com o Ministério da Educação, que visa fixar e manter os alunos na universidade. Ele, a partir de projetos de ações de saúde, tem como objetivo de ofertar bolsas para os alunos se manterem na universidade e, ao mesmo tempo, terem a oportunidade de realizar práticas de saúde, práticas de ensino, praticar aquilo que estão aprendendo corriqueiramente nos seus cursos. Sim. E aí a universidade foi inscrita? Como é que funcionou essa parceria? No finalzinho ali de 2025 foi lançado um edital, e aí eu olhei, recebi um link, na verdade, de um colega professor da Universidade de Flores. Esse projeto seu projeto pode concorrer a esse edital. E aí entrei em contato com a PRAE, que prontamente ofereceu todo o suporte, inscreveram o projeto pela universidade, né? E aí eu abri mão do projeto porque era a universidade se inscrevendo e não o professor. Então, havia uma quantidade de vagas lá, nós ficamos numa boa colocação junto com outras grandes universidades do Brasil e fomos selecionados. E aí, nesse momento, foram ofertadas 10 vagas de bolsas para os alunos que foram selecionados pela Pró-Reitoria de Extensão da universidade. E logo em seguida nós também participamos no processo seletivo, onde fomos selecionados para continuar gerenciando as ações do projeto. Sim. E aí, como é que funcionou? O projeto, como você falou, já tinha antes? Como é que construiu esse projeto para inscrever no Afirma SUS? Eu tive conhecimento dessa comunidade realizando uma cartografia junto com um grupo de professores da antropologia. Uma cartografia é um mapa ali, né, geográfico e demográfico da população em um determinado espaço. E essa cartografia visava mapear os grupos de indígenas que migraram da Venezuela para o Brasil e que se estabeleceram em Roraima. E nessa cartografia a gente identificou que havia um grupo de indígenas de pelo menos 3 etnias, Carinhá, Enempá e Warau, que migraram da Venezuela. Eles ganharam uma faixa de terra, uma chácara, na região do Cantá, ali, mais ou menos 1 quilômetro de distância da sede do município, e eles estavam lá instalados, só que em condições muito precárias. As casas são, na verdade, barracões ali improvisados com restos de construção, madeira, plástico. Então, nessa cartografia, nós identificamos que havia necessidade de ajudar essas pessoas no que diz respeito a melhorar os conhecimentos em saúde. Então, eu inicialmente executei algumas ações, algumas atividades com a minha turma de terceiro ano do curso de medicina. Então, juntamos alguns alunos e fomos lá e fizemos algumas ações de educação em saúde. Então, o Afirma SUS ele entrou no meio do projeto. A gente já estava executando, identificamos que havia uma oportunidade para que os alunos pudessem ganhar bolsa, então a gente fez essa inscrição. Então, mais ou menos essa é a história inicial do projeto ali. Sim, sim. E aí esse projeto de extensão ele beneficia o curso de medicina e mais outros 3, né? Quais são os cursos? Aí, como é que está distribuído também os alunos dentro do projeto? Pronto. Inicialmente, nós identificamos que nós realizávamos as ações apenas com o curso de medicina. Então, depois que abriu para o Afirma SUS, a gente, nas ações anteriores, percebemos que haviam outras necessidades de saúde mental. Sim. Haviam alguns animais ali espalhados pelo terreno deles, como cães e gatos, que talvez precisassem de uma atenção maior. Então, no Afirma SUS, nós ampliamos para ter a participação de alunos da enfermagem,
para ter a participação de alunos do curso de psicologia, de medicina veterinária, e também temos uma aluna do curso de engenharia civil que nos acompanha, e ela está ali para projetar algumas hortas, né? Fazer os projetos de hortas comunitárias que nós pretendemos, ao final do projeto, deixar como um presente para a comunidade, uns sítios de hortas bem projetadas, bem localizadas ali. Então, hoje, o curso de medicina veterinária busca identificar os animais e possíveis doenças que os animais podem transmitir aos seres humanos ou que possam estar acometidos e educar essa população. Eu esqueci de falar no começo que o projeto visa levar educação e saúde primordialmente. Então, é educar a população para que eles possam ter autonomia na gestão da sua própria saúde, né? O pessoal, né, os alunos, a equipe da psicologia vai dar um enfoque maior nas questões de saúde mental, nos adolescentes, nos idosos, né? E o pessoal da enfermagem e da medicina trabalhar diretamente mesmo nas questões da saúde física ali do indivíduo. Sim, sim. E é um projeto que já tem atuação aí desde o início do ano e que tem essa importância porque traz os alunos para essa realidade do Estado, né? A gente tem aí essa questão da migração que está muito presente na população aqui do Estado, e ele ter esse contato é importante, né, nessa graduação dos alunos, né, professor? A migração, a gente acha que ela começou ali um pouquinho antes da pandemia, né? Mas já há dados de que começou ali por volta de 2015, você já tinha algumas levas de imigrantes, né? Inclusive de indígenas mesmo, da etnia Warau. Há registros deles por aqui, e nesse processo todo, eles se espalharam por todo o Brasil. E, inclusive, já há relatos deles no Rio Grande do Sul. Eles vão ali juntando dinheiro, vão a pé, vão nos sinais pedindo ajuda. Então, já tem população Warau lá no Rio Grande do Sul. Curiosamente também, eles já estiveram aqui no passado, né, no Brasil. Há registros da passagem de alguns indígenas Warau no Amapá, de que se estabeleceram ali naquela região, e alguns antropólogos encontraram cerâmicas deles ali que são típicas do povo Warau. Então, há uma relação já íntima com o Brasil, e a gente identifica que nesses estados que eles passaram ou que estão instalados, existem muitos programas de apoio ao povo Warau, aos indígenas venezuelanos, porque eles sempre estão em contextos de vulnerabilidade extrema. Então, sempre precisam de um apoio da assistência social ou de saúde. E a gente observa que aqui em Roraima há uma dificuldade muito maior, até no relato deles mesmos. A gente tem, por exemplo, uma ocupação ali na frente da Praça Germano Sampaio, que são indígenas migrantes e que ali antes era um abrigo e agora não é mais um abrigo. Então, a gente também pensa para um futuro aí, talvez em estender o projeto para atender também essa parcela dessa comunidade que está no meio de Boa Vista. Sim, sim. Isso, inclusive, era a próxima pergunta, que era sobre essa questão não só dos indígenas, mas a gente vê a migração de venezuelanos também que estão em situação de vulnerabilidade. A gente tem aqui na capital ali uma área que é próxima à Feira do Produtor, que sempre a gente tem relatos, né, tanto de casos de acidentes com crianças, mas também essa precariedade. E aí se teria essa intenção do projeto se estender também, não só para essa questão dos indígenas, mas também para os migrantes ou outras pessoas em situação de vulnerabilidade aqui na capital. Eu moro em Roraima já há algumas décadas e isso é algo muito novo para o roraimense, né? População de rua. Nós não éramos acostumados com a população de rua. Então, o roraimense, às vezes, ele não sabe lidar com isso, o que já é comum nas grandes cidades. Você vai a São Paulo, você vai a Brasília, você vai em outros contextos, você observa que há uma população de rua e essas pessoas já estão ali habituadas há muito tempo. Em Roraima, a gente não tem isso, né? Por isso que acaba acontecendo esses acidentes, né? Como você disse. Mas a gente, num primeiro momento, não tem essa intenção de trabalhar com outras populações em outros locais, até porque a gente não tem perna para tudo isso. Hoje, o grupo que trabalha nesse projeto do Afirma SUS, que leva educação e saúde para essa comunidade lá no Cantá, ele é um pouco maior, mas nós temos de alunos bolsistas apenas 10 alunos. Todos os outros são voluntários, estão ali apenas mesmo como voluntários e pretendem apenas contribuir de forma
esporádica ali, porque alguns cursos eles são integrais, como o curso de medicina e de enfermagem, é um curso integral. O curso de engenharia, por exemplo, é um curso que exige muito do aluno. Então, o curso de medicina veterinária tem essa característica também integral. Então, os alunos acabam que não têm tanto tempo para também estar dedicando a essas atividades. Então, a gente não pode estender muito, porque a gente acaba não tendo perna para conseguir atender todas essas demandas aí. Sim. Obrigado, professor. Olha, o assunto da gestão vai para um breve intervalo. Fique com a gente. Rádio Universitária. A Universidade Federal de Roraima. Junto com você. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão e hoje conversando com o professor Newton Souza, que é coordenador do projeto de extensão AfirmaSUS. Professor, o senhor estava falando aqui com a gente sobre um projeto, né, que tem dentro do projeto de extensão, que é a arrecadação aí de brinquedos. Como é que está funcionando isso? Pronto. O projeto, ele, como é uma população em vulnerabilidade, nós não queríamos levar só educação, né, e saúde. A gente chega lá, faz a nossa parte, vem embora e as pessoas continuam do mesmo jeito ali. E na primeira fase, em que eu executei com os meus alunos, antes de ser AfirmaSUS, nós conseguimos arrecadar alguns donativos, como alimentos, roupas e brinquedos, e levamos para eles em algumas visitas que fizemos. E nós queríamos reproduzir isso nessa etapa de AfirmaSUS também. Então, nós vamos, em breve, deixar algumas caixas. Na verdade, a gente está entrando no recesso da universidade, então, quando retornarmos do recesso, vamos deixar algumas caixas com placas nos blocos da universidade, ali na reitoria, no hall da reitoria, onde você poderá deixar também ali alguns quilos de alimentos, roupas que não cabem mais, tênis, calçados em geral, e brinquedos também para as crianças. Então, a gente gostaria de contar com a colaboração dos nossos alunos, dos nossos ouvintes, que podem ali identificar em qualquer um dos prédios da universidade alguma caixa ali e deixar os seus donativos, a sua doação. Sim. E, professor, falando agora sobre essa parceria, que eu chamo de parceria, né, do AfirmaSUS, qual é a importância de ter aí esse projeto que é nacional, agora integrado aí ao seu projeto na universidade? Esse projeto, o AfirmaSUS, ele é executado aí em pelo menos mais 100 outras universidades. Então, nós temos o fortalecimento da saúde a partir dos alunos que estão ainda na academia. Então, isso é muito importante, porque nós fazemos parte de uma rede nacional, a rede do AfirmaSUS. Estamos associados, estamos juntos com outras universidades públicas. Então, é extremamente importante. Às vezes a gente nem se dá conta da grandiosidade do projeto que a gente participa, né, que é gerenciado pelo SUS. Além disso, a gente vê também uma diferença prática na vida dos alunos, porque é uma oportunidade que eles têm de executar aquilo que estão aprendendo ainda. Então, eles, no retorno, às vezes no transporte, eles falam: poxa, professor, é difícil, né? E tal. Eu falei: é difícil e é muito distante daquilo que a gente vê lá em sala de aula. Eu falei: às vezes a gente se depara com esses contextos e que a gente precisa manejar de uma forma um pouco mais sensível, né? Com um pouco mais de sensibilidade. Sim. E aí, reforçando um pouco o que o senhor acabou de falar sobre esse trabalho dos alunos, né, na formação dos alunos, qual que é a importância também desse projeto em específico aí com os indígenas do Aral, nessa formação dos alunos e também de levar esse trabalho que é feito dentro da universidade para a população? As pessoas às vezes não entendem muito o papel da universidade, né? Não conhecem, por exemplo, que a universidade está sob um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Sim. Todo mundo acha que a faculdade está ali só para ensinar e formar os alunos. Então, a gente acaba evidenciando para a população em geral esses outros aspectos da universidade, né? Como é a extensão, em que nós podemos oferecer à comunidade um retorno, oferecer serviço para a comunidade a partir dessa mão de obra que muito em breve vai estar capacitada no mercado de trabalho. Então, é importante nesse quesito em especial, assim, justamente porque a gente, além de evidenciar a comunidade, oportuniza os alunos de viverem essas outras experiências que a academia proporciona.
Sim, sim. E tem esse trabalho específico com os indígenas Warau, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que está sendo essa experiência aí, que já está atuando desde o início do ano, como é que tem sido esse trabalho que vocês realizam com eles? É um pouco diferente, porque a gente não está habituado a lidar com indígenas de outra nacionalidade. A gente costuma, até porque o indígena não tem uma nacionalidade, né? Mas assim, estamos habituados ali com o indígena de etnia Macuxi, o Apixana, ouvimos falar muito sobre os Yanomami, sobre os Waimiri e Atuari, mas a gente não ouvia falar sobre o Warau, sobre o Carinhá, até antes da migração. Então, tem sido uma oportunidade para a gente conhecer as outras etnias, conhecer os aspectos culturais das outras etnias. Mas, de antemão, eu já digo que nós observamos, sim, algumas mudanças. A gente observou um aumento do interesse. Logo nas primeiras ações, a população não vinha das suas casas para o galpão onde a gente realizava as atividades de educação e saúde. Então, a gente avisa agora com antecedência, e quando a gente chega lá, eles já estão se aproximando, já estão se achegando, cada um trazendo a sua cadeirinha para participar das atividades. As crianças gostam, porque a gente tem um grupo específico para ficar com as crianças ali. Ali eles falam sobre educação ambiental, sobre educação também propriamente da saúde, aí fazem desenhos, é uma festa só ali no grupo das crianças. Então, a gente já começa a colher os frutos e que é observando esse comportamento, essa mudança de comportamento da população, da comunidade, com a nossa chegada ali. Uhum. E para os alunos que têm interesse, né, que estão conhecendo o projeto agora, há uma possibilidade de ingressar novos alunos? Como é que está funcionando aí esse calendário aí do projeto? A gente não tem um calendário para isso, mas é inevitável que com o avançar dos semestres vai aumentando o grau de dificuldade, de atividades nos cursos, e os alunos vão se distanciando de algumas atividades extracurriculares, né? Ou atividades que não estão propriamente vinculadas ao ensino. Às vezes aumenta a carga horária de disciplinas, às vezes aparece um estágio. Então, alguns alunos que estão hoje participando com a gente, talvez não continuem no segundo semestre, talvez não continuem ano que vem, o projeto tem duração de 2 anos. Então, você pode procurar algum aluno do seu curso que já participa desse projeto, ele poderá lhe orientar sobre como você entrar numa espécie de um banco de espera, uma fila de espera ali, para poder participar do nosso projeto, que provavelmente deve abrir vagas aí nos próximos semestres. Agora, no retorno das férias do meio do ano, nós vamos fazer um levantamento, ver quem é que permanece no projeto com a gente, quem vai se ausentar, para abrir, então, vagas para novos alunos que tenham interesse. Sim. E aí, esse projeto do AfirmaSUS, ele atua nessa permanência, né, principalmente dos alunos dentro da universidade, para que eles consigam ali caminhar na graduação. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa atuação, tanto da universidade, mas desses projetos de extensão, que são importantes mesmo nessa permanência, que ajudam, fortalecem os alunos a estar presentes na universidade. A gente vive num contexto que fala-se muito em uma crise global financeira, né? A gente sente no bolso o impacto da inflação, a gente vai no mercado ver os preços das coisas aumentando. Antigamente a passagem de ônibus, né, bem antigamente mesmo, era R$1, era R$2 e foi aumentando. E hoje está tudo muito mais caro. Então, a partir do momento que eu oferto uma bolsa para um possível aluno que às vezes mora no interior, então ele já tem um custo a mais de ter que pagar um aluguel aqui, a alimentação, então são muitos outros contextos da vida desse aluno que podem ser ajudados com a bolsa. Então, o fato de ter uma bolsa ali já garante ou ajuda com que esse aluno possa permanecer na faculdade, possa terminar a sua faculdade, que talvez sem aquela bolsa ele teria que voltar para o interior, teria que parar a faculdade para poder trabalhar e ajudar a família. Então, já nesse quesito aí, ele já fortalece essa permanência, essa possibilidade de permanência do aluno. E, em segundo lugar, insere o aluno numa rede, né? Num grupo de pessoas que estão com um propósito, que estão executando um projeto. Isso também é positivo e ajuda a manter o aluno na faculdade. Os vínculos também eles somam de forma positiva para isso. Sim. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa. Professor, o espaço está aberto para suas considerações, alguma coisa que o senhor queira ressaltar? O projeto ele
a gente fez uma última etapa no mês passado, né? E contamos com a presença dos diretores de centro, do CCA, do CCS, tivemos alguns coordenadores de curso, professores do curso de medicina, e tivemos a oportunidade de contar com a presença do reitor, o professor Geraldo Tizianelli, do vice-reitor, o professor Silvestre. E acho que em algum momento ele deve ter comentado com a gerência, né, a superintendência do HU, que gostou do projeto e já sinalizaram que tem intenção de ampliar o projeto para outras comunidades indígenas. Já fica aqui para vocês, de repente, fazer um convite para conversar sobre a possibilidade de ampliação do projeto, de levar para outros contextos. A gente fica muito feliz em poder contribuir para a sociedade, em poder usar o conhecimento e a estrutura que a universidade tem disponível para a sociedade e usar em prol da sociedade. A gente fica muito feliz também em poder ajudar os alunos a ter essa oportunidade desse campo de prática, a ter a oportunidade de acessar bolsas que ajudam na permanência. Eu acho que isso é fundamental e é isso que dá sentido à nossa atuação como docente. Isso aí, muito obrigado, professor. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Até mais.